Em atendimento ao comunicado público do DCM número 013, de 21/1, as folhas 12, dou por aberta a reunião da Comissão de Representação, instituída pela Resolução número 10.384, de 2021, com a finalidade de acompanhamento das ações de retorno às aulas presenciais no município do Rio de Janeiro e de acompanhamento de ensino do ano letivo de 2021 e a reestruturação do calendário de reposição das aulas relativas do ano de 2020, com a presença dos representantes das entidades, sindicatos, grupos, fóruns, movimentos de educação da cidade do Rio de Janeiro, dos órgãos de garantia de direitos. Essa comissão está constituída por mim, Márcio Santos, primeiro vice-presidente, vereador Vitor Hugo, segundo vice-presidente, vereador Valdir Brazão, relator, o vereador Tarcísio Mota, os membros Átila Nunes, Chico Alencar, Dr. Jairinho, Marcelo Ará, Marcos Braz, Pedro Duarte, Reimon, Tânia Bastos, Thaís Ferreira, Wellington Dias. Vou proceder à chamada aqui. Vereador Vitor Hugo. Vereador Valdir Brazão. Vereador Tarcísio Mota, ele está com problema com o pai, que está no hospital, então registrou a ausência. Vereador Átila Nunes. Vereador Chico Alencar. Vai entrar está com problema de conexão. Se comprometeu em entrar. Vereador Dr. Jairinho. Vereador Marcelo Ará. Vereador Marcos Braz. Vereador Marcos Braz, o mesmo problema do Chico Alencar. Vereador Pedro Duarte. Presente, presidente. Vereador Reimon. Presente. Vereadora Tânia Bastos. Presente, presidente. Vereadora Thaís Ferreira. Presente. Vereador Wellington Dias. Wellington Dias presente, com a câmera desligada porque a conexão está ruim. Vereador fica aí no interior, isso que dá, viu? Eu só peço que desliguem o áudiozinho aí da... Cadê? Nós vamos começar escutando as entidades que estão presentes. Só para relatar um pouco, nós já fizemos a primeira reunião nossa com o secretário de Educação, o senhor Renan Ferreirinha, onde ele fez uma explanação do que a secretaria está planejando para as voltas às aulas. Depois fizemos uma segunda reunião, escutando algumas outras entidades, e hoje estamos fazendo a nossa quarta reunião, na verdade, me perdoe, quarta reunião também escutando as entidades. Nós vamos dar um tempo de 5 minutos, que eu acho que é um tempo razoável para cada entidade colocar a sua opinião, sua sugestão. E aí nós vamos começar com o senhor, ilustríssimo senhor doutor Hermano Castro, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, ok? Com um tempo de 5 minutos. Ele está presente? Doutor Hermano. Não está? Não está. O senhor Marcos Vinícius está presente? Sim, estou presente, presidente. Então, com a palavra, excelentíssimo senhor inspetor Marcos Vinícius, do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. 5 minutos. Muito obrigado. Faltando boa tarde minuto, me perdoe. Faltando um minuto, eu aviso, ok? Ok. Boa tarde a todos. Voltamos, né, à velha, mas não tão importante, discussão da volta às aulas, né? Eu acho que em relação ao que nós discutimos ano passado, eu acho que pouca coisa foi alterada, por enquanto, né? Eu acho que o que foi mais alterado foi
o aumento da contaminação, da taxa de contaminação que agora nós temos na cidade do Rio de Janeiro. O tribunal teve em contato agora com a Secretaria de Educação para traçar as primeiras conversas sobre esse assunto e ficamos bem surpresos com a posição do secretário. E essa posição foi ratificada na presença dele aí na comissão, quando ele colocou bem claramente, né, que a discussão agora estava como voltar, não quando voltar. Não havia uma preocupação da data específica, mas sim como poderia ser voltar às aulas. Então, e que ele ainda não tinha, para mostrar para o tribunal, ou para mostrar até para a comissão naquela época, o planejamento ainda pronto. Então, eu acho que fica muito difícil a gente ter uma conversa, né, se a gente ainda não tem um planejamento, se a gente não tem alguma coisa para poder discutir sobre esse assunto. O Tribunal de Contas, ele vem agora, nesse mês de janeiro, nós conseguimos enviar um questionário para todas as unidades, as 1.542 escolas do município do Rio de Janeiro, onde nós fizemos algumas perguntas sobre o que aconteceu ano passado, sobre algumas providências que poderiam ser adequadas, e nós ficamos muito surpresos que até agora nós recebemos em 6 dias 1.017 respostas. Dessas 1.017 escolas que responderam, 98% abriram no último trimestre do ano de 2020. E dessas 98% que abriram, dessas 1.017 escolas que responderam o questionário do tribunal, 70% tiveram casos de Covid após a abertura. Então, esse é um número impressionante, é um número que precisa ser levado em conta quando tiver algum planejamento de volta às aulas, porque é um número muito expressivo de escolas e esse planejamento tem que ser muito bem feito, tem que ser assegurado, tem que ser no momento certo. E eu acredito que com esse novo comitê, que é onde fazem parte instituições famosas, isso vai ser bem estudado e bem elaborado. Após o comitê entender que há necessidade de abertura das escolas, a secretaria já tem, concomitantemente, tem que fazer o seu planejamento. E esse planejamento que a gente precisa verificar e precisa se aprofundar mais, e por enquanto a gente ainda não tem. A Secretaria de Educação, o secretário tem pouco tempo lá, então eu acredito que a gente tem que dar esse tempo para que ele possa mostrar quais são as suas intenções. Então, eu queria colocar aqui o tribunal à disposição de todos e agradecer o convite, mais uma vez, para participar dessa discussão, desse tema tão importante para a sociedade. Muito obrigado, presidente. Gostaria de agradecer ao senhor Marcos Vinícius, já está presente já online o vereador Marcos Braz, perdão. Agora com a palavra o senhor promotor Marcos Fagundes, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes, senhores vereadores, todas as instituições aqui presentes. Inicialmente, queria agradecer também o convite para participar dessa reunião, um tema importantíssimo, fundamental. E assim, eu imagino que a preocupação de todos, como disse o Marcos do TCM, né, é como será esse retorno, até porque ele trouxe dados concretos hoje, né, de 70% das escolas que abriram tiveram casos de Covid confirmados. Então, esse como tem que ser muito bem planejado. Além dessas questões sanitárias, eu acho muito importante, eu não sei como vai ser esse retorno, se vai ser um retorno presencial, se vai ser um retorno não presencial, ou se vai ser híbrido, mas com relação à questão do não presencial, eu queria observar a necessidade de que sejam atendidos os requisitos previstos lá no CNE, da possibilidade de verificação de presença, de acompanhamento dos alunos, de avaliação. Então, essa é uma preocupação que eu tenho com relação às atividades não presenciais. E com relação às atividades presenciais, quando houver, é importante a gente saber esse como, né? Que seja apresentado esse planejamento
e que possa efetivamente atender às condições sanitárias, né? É muito importante que essas autoridades sanitárias sejam ouvidas, né, e que possam ser levadas em consideração todas essas questões, no sentido de resguardar a saúde da população, né, da comunidade escolar, dos professores, diretores, servidores e principalmente dos alunos, crianças e adolescentes. Eu queria muito, hoje eu imagino que a Secretaria de Educação não vai participar, ou não vai prestar esses esclarecimentos, mas, e assim, com relação às informações que foram prestadas pela Secretaria de Educação, as informações que eu tenho, são mais antigas, elas não estão assim muito atualizadas. E eu recentemente, então, semana passada, eu encaminhei um ofício à secretaria, considerando a nova gestão, no sentido de solicitar esses esclarecimentos, são esclarecimentos adicionais. Então, presidente, era basicamente isso que eu queria dizer, e agradecer também o convite, a participação, e parabenizar essa comissão pela realização dessa reunião tão importante, né, que acho que essa discussão entre todos os setores, né, entre os órgãos de controle, os sindicatos, os professores, todo mundo, as famílias, né, é importante que os pais também participassem, para a gente poder construir junto, né, um protocolo, né, que atenda a todas as necessidades. Até porque a gente está vendo cada vez mais gente próxima a nós, né, morrendo de Covid, ou em estado muito grave. Então, assim, acho fundamental essa discussão. De modo que eu agradeço, viu, presidente, o convite. Obrigado. Obrigado, senhor Marcos Fagundes. Alô? Oi. Oi. Aqui é Hermano Oi, Castro, não sei se me chamaram. Chamei. Com a palavra Sim. o senhor agora. Senhor Hermano, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fiocruz. Dispõe de 5 minutos, ok? Sim, tá. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite de participar dessa comissão, cumprimentar todos os vereadores presentes, mas eu quero começar lastimando hoje, e quero pedir desculpas também, porque eu vou precisar falar e não vou ficar na reunião. Eu hoje estou no cemitério do Caju, enterrando a minha sogra, que faleceu agora, aos 92 anos, professora da Rede Municipal de Saúde, começou a sua carreira em Oaíba, começou nos anos 60, aposentou como diretora do Colégio Municipal Rodrigo Afonso de Mello, ali no Andaraí, e aos 92 anos se vai por Covid. E é uma lástima, eu como médico, pneumologista, me sinto tremendamente inutilizado como profissional de saúde, como cientista, porque tudo que a gente tem falado não tem encontrado eco nas autoridades. A pandemia continua a crescer, não conseguimos ter um horizonte, a não ser com a vacina que ainda está vindo fracionada aos poucos, mas as medidas que seriam necessárias para serem tomadas de restrições para conter a pandemia, a gente não está vendo isso acontecer. O que está acontecendo hoje no Brasil e aqui na cidade do Rio de Janeiro ainda são as aglomerações, responsabilizando muitas vezes o cidadão, quando, na verdade, o Estado precisa ter uma diretriz e uma autoridade para que isso possa acontecer. Não é possível a gente ver as praias, os bares lotados, isso não é garantir economia, isso é afundar com a economia do município. Ainda na Secretaria de Saúde, a gente precisa tomar alguns conhecimentos. Primeiro, nós não sabemos ainda quais são os indicadores e de que maneira, como é medido esse índice de muito alto. E mesmo que seja um indicador muito bom, ainda mostra que a cidade está totalmente fechada e contaminada pelo vírus, no plano vermelho ali, como alto, era moderado em alguns bairros. Há uma crítica ainda que precisa ser discutida com relação a essa apresentação desse modelo, porque bairros, a gente sabe que se interligam por transporte,
as pessoas se deslocam pela cidade. Precisamos saber que indicadores estão sendo utilizados, é morte por residência, é casos por residência, como é que está sendo contabilizado isso. Então, são questões que precisam ser explicitadas pelo atual governo na prefeitura. A comissão de especialistas, que foi tão bem recebida logo na primeira semana, até hoje não fez nenhuma reunião para que pudesse apontar efetivamente quais são os caminhos necessários para poder parar a pandemia, para reduzir casos e mortes. Enquanto essas coisas não acontecerem, a vida do carioca será frequentar hospitais e frequentar cemitérios, que é onde eu estou nesse momento. E eu acho que isso é uma falta de uma política, eu diria, não só no campo sanitário, mas de políticas públicas para enfrentar essa pandemia. Eu acho que o Estado tem condições de fazer isso e pode fazer, mas a gente, de certa forma, ainda estamos nos omitindo, apesar de vários setores da sociedade, acredito que a própria Câmara dos Vereadores, que se instalou agora, ela certamente deverá apontar os caminhos necessários para isso. Então, os indicadores não estão sendo apresentados, a cidade continua em crescimento na sua pandemia, as medidas não estão sendo tomadas, os leitos que estão sendo disponibilizados não estão dando conta, as mortes continuam evoluindo. Então, eu diria que para um retorno às escolas, primeiro, é preciso garantir que a pandemia pare, que a pandemia possa ter a sua desaceleração na cidade. Retorno à escola agora, nesse momento, é impraticável e poderíamos aproveitar agora com essa comissão para que a gente possa discutir quais são os principais investimentos necessários para garantir que a escola, essa sim, seja considerada essencial para a sociedade e que os investimentos necessários para a reabertura delas possam ser feitos nesse período em que a gente estamos com as escolas fechadas. Ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado o enorme sofrimento que os pais e essas crianças têm passado ao longo dessa pandemia. Então, também é necessário um aporte, seja na área da saúde mental, um aporte econômico para as famílias, para essas crianças. É possível fazer isso e é possível ter um planejamento para a reabertura. A reabertura deve ser feita de forma muito segura, tanto para pais, para alunos e, principalmente, também para os trabalhadores da educação. Isso é fundamental. A Fiocruz apresentou já, na semana retrasada, um documento onde aponta vários caminhos. Testagem em massa, nós não estamos usando esse indicador, a testagem nossa ainda é muito baixa, precisa ampliar, há uma promessa da prefeitura, professores têm que estar na prioridade da vacina, sabemos que a vacina está vindo aos poucos, a Fiocruz recebe hoje, amanhã começamos a entregar a vacina do Oxford, 2 milhões de vacina, é pouco ainda, vamos avançando nisso, mas professores também e trabalhadores da educação precisam estar nessa prioridade. Eu acho que são questões e diretrizes que precisam ser apontadas por essa comissão. Eu quero muito agradecer o convite, espero poder participar mais plenamente na próxima, mas, infelizmente, eu estou aqui no cemitério do Caju enterrando uma professora com 40 anos de dedicação a esse município, como professora, como diretora das escolas municipais da cidade. Obrigado. Obrigado, doutor Hermano, nossos sentimentos. Gostaria de passar a palavra ao senhor, excelentíssimo senhor defensor Rodrigo Azambuja, coordenador de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores e demais pessoas que assistem e participam dessa audiência pública. É um enorme prazer estar, ainda que virtualmente, nessa Câmara de Vereadores, né, a Casa do Povo Carioca, para debater uma questão, como meu colega e amigo Marcos já referiu, da mais importância, afinal de contas, a gente está tratando da educação das crianças que no futuro vão estar sentadas aqui definindo o futuro nosso quando já tivermos velhos, né? Então é importante a gente ter esse cuidado e atenção especial de que todos eles são dignos e, como diz lá a Constituição Federal, assegurar com prioridade, né, o direito à educação de que eles são titulares. Presidente, apesar de Vossa Excelência ter dito que teve outras reuniões com a Secretaria de Educação, eu imaginei que eles viessem aqui na audiência pública apresentarem um plano, o que eles estão estudando para o próximo ano letivo, agora de 2021. Afinal de contas, no início do ano, publicaram a Resolução 239,
referindo que iam adotar um contínuo escolar e que o ano letivo começaria, salvo engano, 8 de fevereiro, e ansiava muito por essas informações, presidente, até porque desde a data em que essa resolução foi publicada, eu requisitei uma série de informações à Secretaria de Educação, e vou lê-las aqui, se Vossa Excelência me permitir, que, entretanto, apesar de 3 reiterações, com confirmações de leitura dos e-mails, essas informações não foram prestadas à Defensoria Pública. E, assim, é absolutamente importante que essas informações... Meu colega e amigo Marcos já disse também que não recebeu essas informações, muito embora tenha solicitado semana passada. É muito importante que nós tenhamos conhecimento do planejamento da SME, considerando a essencialidade, a fundamentalidade do direito à educação que tem, né, na vida dos nossos meninos e meninas. Então, a gente não recebeu essas informações. As informações que a gente tem eram da anterior administração, que tratavam um pouco, né, dessa retomada das atividades presenciais, que a gente tem estado com a impressão de que elas urgem muito. Assim, a educação já sofreu muito ano passado com as escolas fechadas. Eu mesmo solicitei por um período que as escolas ficassem fechadas para conseguir controlar essa pandemia e proteção da saúde dos meninos e dos professores também. Mas assim, o tempo urge porque 2021 já está aí e a gente precisa fazer esse contínuo escolar, né? E senão daqui a pouco esse tempo vai ser absolutamente irrecuperável. O pediatra que está na assistência vai com certeza poder dizer bastante dos efeitos negativos que o fechamento das escolas tem causado nas crianças, né? O fechamento já está muito prolongado. Hoje teve um decreto do governador, presidente, e vereador Raimon, vereadora Thaís e demais parlamentares, classificando no estado do Rio de Janeiro a atividade de educação como essencial, né? Inclusive admitindo que as escolas estejam abertas na bandeira laranja, isso reformulando, então, outros critérios de risco que já haviam, considerando todos, então, esses prejuízos que a gente tem realmente verificado. Agora, de fato, é necessário, como o professor Hermano diz, né, e os sanitaristas dizem, conseguir controlar essa pandemia para que a abertura possa ser segura. E as escolas também estejam preparadas com EPIs e insumos para receber essas crianças e não fazer com que aqueles locais sejam, na verdade, um foco de contaminação. A gente quer, na verdade, assegurar direitos e não tirar mais direitos dessas crianças que já estão sofrendo muito. E aí, presidente, eu vou dar uma lida, por exemplo, eu perguntei se a resolução SMS 4424, que era do ano passado, que estabelecia medidas adicionais às regras de ouro, estava em vigor em relação às escolas. Perguntei se os recursos orçamentários já estavam provisionados para compra de EPIs, álcool gel, se eles iam utilizar uns aplicativos para fazer vigilância em saúde, saber, né, que escola estava tendo mais casos de Covid, como o inspetor Marcos referiu, e isso daí nos ajudaria a conseguir fazer esse monitoramento mais de perto e fechar as escolas. Eu termino também por dizer que, enfim, eram milhares de outros esclarecimentos, infelizmente a Secretaria ainda não nos prestou, mas fazer um informe sobre a situação da segurança alimentar dos alunos, né? Queria saber, a Prefeitura, a gente tem recebido reclamações de que não houve a recarga, né, no ano passado, executamos isso, enfim, algumas famílias continuam reclamando que esses cartões de alimentação não foram recarregados. A gente sabe que o valor é pequeno, mas com certeza é de muito auxílio para essas famílias que devem estar numa situação de penúria financeira. Então também fica a minha provocação para saber como é que vão aí a nutricionista do Conselho vai poder também abordar bastante esse tema, como é que nós vamos assegurar a segurança alimentar dos nossos meninos e meninas agora aqui no ano de 2021, e a pergunta, se os cartões já foram integralmente recarregados. Eu tinha mais outras coisas a comentar, mas o tempo é curto, eu agradeço imensamente o espaço e a presença, e fico aqui à disposição para qualquer questionamento. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, senhor defensor Rodrigo Azambuja. Agora com a palavra o ilustríssimo doutor Abelardo Bastos, presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. 5 minutos. Mas se fosse
Presidente, pela ordem, para avisar ao doutor Belato que o som está fechado. Ah, pronto, foi. Já consegui. Boa tarde a todos, boa tarde aos senhores vereadores. Agradeço a oportunidade em nome da Soperj. Queria deixar claro aqui que nós somos favoráveis ao retorno seguro às aulas. A gente sabe, já foi divulgado isso amplamente, que as crianças representam 2% dos casos a nível mundial, com formas leves ou assintomáticas, a transmissão e infectividade baixa. Crianças são transmissoras importantes em outras epidemias, como influenza, mas na Covid, graças a Deus, a gente tem tido um desempenho bem melhor. Chegamos, em determinado momento, a quase 1 bilhão e 800 milhões de crianças fora da escola. Agora, precisamos aqui levantar a possibilidade, uma coisa que valorizamos demais, são as janelas do aprendizado. Isso deixa claro quanto o significado das perdas pode, sob o aspecto educacional, social, econômico, né? O quão é importante o retorno e os riscos que essa recuperação plena do período que as crianças foram afastadas pode realmente, vamos dizer assim, ensejar um prejuízo definitivo sob a ótica da neurobiologia, segundo a Organização Mundial de Saúde, com impacto na saúde mental, evasão e aumento da desigualdade. E essa desigualdade também se manifesta como desigualdade de gênero. O retorno depende de segurança para a comunidade escolar, professores, alunos, funcionários, medidas de proteção. Essas medidas incluem também comportamento que nós não estamos tendo da população, tá? Máscaras, álcool gel, sabão, água, toalha, banheiro funcionante, isso a nível das escolas, higiene ambiental, um sistema de diagnóstico rápido, rastreamento dos contatos é fundamental. Existe muita ansiedade e aquele conceito de imediatismo, né, nas soluções que pode, inclusive, afetar o retorno das famílias, né? A vacinação dos professores e funcionários de toda a comunidade escolar é muito importante, priorizar os professores e os funcionários. Temos um problema com o transporte público, mas temos que estimular alternativas de andar, de ir à escola andando, de ir à escola de bicicleta, mas aí precisamos de um sistema mais seguro de trânsito. O ensino remoto depende de um sinal de rede com uma boa recepção, um celular, tablet ou um computador. Quer dizer, a gente sabe claramente que o ensino presencial é muito superior ao ensino híbrido, muito superior ao ensino remoto, e a volta plena depende desses dados epidemiológicos que, infelizmente, nesse exato momento, tendo em vista a faixa vermelha, a bandeira vermelha, nós não estamos com essa disponibilidade, mas, quem sabe, mais umas semanas, e dentro do prazo que foi estabelecido, vamos ter essa segurança. Agora, eu lanço aqui uma perspectiva que eu acho muito importante, que é um programa, um projeto de alfabetização sanitária que comece dentro das escolas, entendeu? Com os recursos humanos que a escola já dispõe e que vai ensinar a lavar a mão, usar máscara, evitar tocar a face, os olhos, a boca, a higiene quando for tossir, quando for assoar o nariz, o controle das superfícies, dos corrimãos, do uso do banheiro, o espaçamento, criar essa ideologia, essa ideia de que isso é muito importante e vai nos fazer sair dessa crise. Agora, esse projeto, essa ideia, claro, tem que ser um projeto conjunto da saúde com a educação, utilizando o que nós já temos,
entendeu? Valorizando a sintomatologia, o que é para se valorizar, ensinando as famílias a não levarem a criança doente à escola, que é uma coisa complexa, né? É um costume antigo e desnecessário e de alto risco nesse momento. A escola dispor de contatos das unidades de saúde, que é uma outra coisa muito importante, a notificação da autoridade sanitária, a facilidade de fazer os exames nos casos suspeitos, do rastreamento dos contactantes, um plano de apoio aos funcionários e às suas famílias, a alternância dos professores, sempre que possível, sem a mobilização dos alunos, lugares abertos, uma valorização e inclusão dos alunos de necessidades especiais, a população de risco em ensino realmente remoto, isso é fundamental, e realmente fazer essa integração, ouvir. O fato de eu estar aqui representando a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro é muito importante para que haja essa troca e tirar as dúvidas necessárias. Nós somos favoráveis, mas ao retorno realmente seguro. E o momento é de muita expectativa diante de todo o comportamento que a população teve no Natal e o Ano Novo, e ainda permanece esse tipo de comportamento. Nós precisamos mudar esse comportamento para que haja benefício de toda a população, além das vacinas. Porque vacina sem comportamento também vai resultar num desfecho desigual, que é uma coisa fundamental a gente pensar naqueles que precisam, e também com relação à parte de saúde. Eu acho que, resumir, o tempo é curto, mas deixei aqui o nosso recado. Obrigado. Obrigado. Registrar a presença já do vereador Chico Alencar. Agora com a palavra a senhora Isabel Joia, presidente do Conselho de Segurança Alimentar do município do Rio de Janeiro. Tempo de 5 minutos. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante para todos nós, para toda a nossa sociedade. Como o companheiro Rodrigo, defensor, já sinalizou, é uma grande preocupação para nós do Conceia a questão da execução do PNAE, né? Durante todo esse período da pandemia, nós estamos acompanhando toda essa situação desde o início, intensificamos nossas reuniões internas dentro do Conceia, passamos a nos envolver em outros coletivos, coletivos nacionais, estaduais, todos muito preocupados com a execução do programa no país como um todo, e em especial no município do Rio. Nós pudemos acompanhar todo o trâmite legal e jurídico, no sentido de que a prefeitura utilizasse o recurso do PNAE para oferecer a alimentação aos estudantes. Entendemos que no início da pandemia foi difícil reorganizar essa oferta de alimentos, uma vez que o PNAE era executado dentro da escola, com os alunos em aulas presenciais, e com a mudança foi preciso ter uma reorganização. Mas entendemos também que já houve tempo, né, para que esse planejamento seja feito, para que essa organização seja feita, e que para os nossos estudantes, milhares de estudantes, né, tenham acesso a um alimento em quantidade e qualidade suficiente para terem segurança alimentar e nutricional. Entendemos que não é possível cuidar da saúde sem cuidar da alimentação, né? E nesse momento de aumento dessa crise sanitária, aumento dessa crise social, e que mais pessoas estão em situação de vulnerabilidade, em situação de fome, de miséria, o PNAE ele se faz ainda mais necessário. O PNAE é um programa reconhecidamente importante, né, para a alimentação
como um todo, não só para a alimentação escolar. Muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos estudantes só têm acesso a um alimento de qualidade na escola, e ficar sem esse alimento nesse momento piora ainda mais, né, todo esse cenário. Então, nós estamos realmente acompanhando com muita preocupação todas essas discussões sobre retorno ou não das aulas. Já no finalzinho de 2020, cerca de 5% dos alunos retornaram às aulas e receberam um kit de produtos ultraprocessados, e então nós solicitamos um parecer da Secretaria de Educação na ocasião, porque entendemos que a qualidade desse alimento também faz muita diferença, e daí a importância da gente conseguir comprar alimentos da agricultura familiar, como está definido na lei, né? E o município do Rio nunca comprou 30% da agricultura familiar, mesmo antes da pandemia, e nesse momento seria essencial que o município consiga se organizar para comprar dos agricultores e montar kits e entregar para essas famílias. Compreendo que a logística não é uma coisa fácil nem simples, mas entendo que a prefeitura tem condições de fazer isso, enquanto as aulas não retornam, né? Comprar dos agricultores para elaborar kits para entregar para as famílias. E mesmo que as aulas retornem, se elas retornarem em sistema híbrido, é preciso garantir que essa alimentação chegue de forma universal, né? A gente não pode cair na estratégia, né, que alguns dizem, de fazer seleção, né, de escolher quem vai receber o alimento porque está em maior vulnerabilidade ou não. Entendemos que esse acesso ao alimento de qualidade e quantidade, ele deve ser universal. Então, eu reforço a pergunta do defensor, acho que acabou meu tempo, né, de que nós precisamos ter uma informação oficial da prefeitura se todos os estudantes receberam o cartão de R$ 52,25, conforme foi... 52, acho que é isso. Conforme foi deliberado... 54, desculpa. Conforme foi deliberado, né, no termo de ajuste de conduta no ano passado. Porque nós recebemos algumas denúncias de familiares que o cartão não foi recarregado. Muito obrigada pela oportunidade. Com a palavra, a senhora Alessandra Mello, do Movimento A Trissomia do Amor 21. 5 minutos. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar os novos vereadores que eu estou conhecendo agora. Primeiramente, eu queria pedir aqui a oportunidade, antes de contar meu tempo, de eu me autodescrever, porque eu vi que não tem um intérprete de Libras, e a gente tem uma comunidade surda, né, que precisa de uma descrição aqui das pessoas, né, e a gente precisa colocar isso está na lei, que as pessoas surdas precisam de um intérprete, né, e de Libras, e as pessoas precisam se autodescrever. Isso tem que ser uma coisa usual na nossa vida, né? Numa sociedade inclusiva. Então, assim, eu tenho a pele parda, eu estou maquiada, meu cabelo é vermelho, eu uso óculos com asas vermelhas, eu estou com uma blusa preta do movimento, com a descrição inclusão já na escola regular, inclusão sempre, inclua do meu jeito, com a logo do movimento. Tá? E agora eu vou me apresentar. Eu sou Alessandra Mello, eu sou a mãe do Miguel Mello, que é uma criança com síndrome de Down, paralisia cerebral e autismo severo, de 9 anos. Criei esse movimento já vai fazer 8 anos. Criei porque eu fui a primeira mãe do Rio de Janeiro a reter filho em creche pública através de medida judicial, sem saber ainda da terceira condição do meu filho. A terceira deficiência do meu filho. E a gente tem atuado muito na questão da educação inclusiva, porque a gente tinha algo, ano passado, em torno de perto de 1.000 agentes de apoio à educação especial, e a gente tem 1.542 escolas, e essas 1.542 escolas, a gente não consegue ter um agente por escola.
A gente, ano passado, tinha em torno de 17 mil alunos com deficiência na rede, e a gente vê se a gente não tem um agente de apoio à educação especial por escola, logo não teremos um agente de apoio à educação especial nem para metade desse público, nem para um terço, né? Metade seria muito. Nós, assim, somos contra pelo seguinte, porque a pessoa com deficiência intelectual, principalmente, ela tem dificuldade de aprender, de entender o que se passa. Eu vou falar pelo meu filho não tem noção nenhuma de tempo, de espaço. Meu filho leva a mão na boca, ele não aceita máscara, a mão dele vai em todos os lugares e vai na boca, e eu não consigo visualizar o meu filho dentro de uma escola sem colocar ele em risco, né? Então, assim, não há a menor possibilidade. Sem uma vacinação, o meu filho e tantas outras pessoas também não vão conseguir estar. E, assim, há uma outra questão que eles não funcionam bem com tela. Então, assim, eu faço terapia privada com ele na tela para manter o vínculo dele com essas profissionais, porque ajudar em alguma coisa não ajuda em nada, muito pelo contrário, eles ficam muito irritados, né? E, assim, a gente vai fazer 1 ano que está nessa angústia, a gente está fechado em casa desde 16 de março, e, assim, a gente continua fechado. Eu fiz aniversário no dia 15 de março e nos isolamos no dia 16. Eu vou fazer aniversário de novo daqui a 2 meses e a gente continua fechado em casa. Eu vejo todo mundo viver a vida como se não houvesse amanhã. As pessoas estão nas ruas sem máscara. Então, eu queria uma solução, falar que a gente não pode voltar e não tem a possibilidade de voltar. Mas, assim, eu acho que a gente precisa de uma medida mais enérgica dos parlamentares. Porque, assim, a gente está vendo esse comportamento no mundo todo. Antes, aqui no país, a gente viu os negacionistas, mas hoje a gente está vendo todo mundo, né? Então, assim, por que nos outros países funciona bem? Porque há multa, né? Há uma multa alta que as pessoas pagam, e aí as pessoas, quando sofrem no bolso, né? Talvez elas possam se conscientizar, porque, assim, esperar que brote uma consciência não vai brotar. Então, assim, o tempo urge. As crianças com deficiência estão em casa, estão sem fazer atividade, estão perdendo marcha, estão perdendo o pouco de aprendizado que tiveram, elas estão retrocedendo e a gente não sabe se vai conseguir recuperar isso tudo que se perdeu. Tá? Então, assim, eles não vão voltar junto com as crianças típicas, então a gente precisa urgentemente que vocês, tá? Que são as pessoas que fazem as leis, olhem para a gente, porque a gente está aqui preso, trancado, entendeu? E eu me sinto violentada toda vez que eu vejo resenha na casa dos vizinhos e nada acontece, porque não tem fiscalização. Então, assim, cada vez mais a gente se sente preso. A sensação que a gente tem é um presídio, porque a gente não pode fazer nada, entendeu? Porque o que a gente pode fazer sem se colocar em risco, entendeu? Então, é um apelo que eu faço. Para a gente voltar às aulas, a gente precisa voltar às aulas com segurança, como disse o doutor. Mas, para a gente voltar a viver, a gente precisa de uma sociedade que tenha consciência. E, se ela não tem consciência, eu acho que cabe a vocês, parlamentares, criar projetos para que elas se conscientizem, pelo menos na marra. Entendeu? É isso que eu espero que eu tenha contribuído aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, senhora Alessandra. Com a palavra, a senhora Evanilda de Jesus, pela representação dos diretores do Conselho Escola Comunidade. 5 minutos. Está aí? Senhora Evanilda. Não? Não está? Senhor Marcelo Santana, pela representação dos professores no Conselho Escola Comunidade.
Estou aqui, sim. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Eu vou fechar minha câmera porque eu estou aqui na Ilha do Governador, está ventando bastante. Eu tive dois picos de luz, aí eu vou fechar, só vou ficar com o microfone aberto. Bom, primeiramente é dizer que é desejo de todos nós profissionais de educação o retorno às nossas atividades presenciais, mas esse retorno ele tem de se dar de forma segura, de forma que garanta a saúde e a segurança sanitária, não só dos profissionais de educação, mas como também de todos nós estudantes e toda a comunidade escolar. Nós, do Conselho de Professores, nos reunimos na última terça-feira e tiramos como premissa básica para que o retorno presencial possa acontecer de forma segura, com a vacinação de todos os profissionais de educação. Os profissionais de educação sejam colocados no grupo prioritário, na primeira fase, no primeiro grupo, para que a gente possa pensar no retorno presencial seguro, né? Entender, imaginar, né, que se falar no retorno presencial, no momento que nós estamos vivendo, onde a gente tem, na cidade do Rio de Janeiro, 28 mil mortes, 494 mil casos confirmados, 33 regiões que abrangem a nossa cidade, foram para a bandeira vermelha, estão classificadas como risco alto. Pensar no retorno presencial é ser muito insensível com a comunidade escolar, é ter uma política bastante que não abraça a comunidade escolar. Até o presente momento, não houve nenhum investimento do poder público para que se fosse preparado o retorno presencial nas escolas. Não houve. A gente ano passado, participou de um grupo de trabalho onde se pensava num plano de retomadas, plano esse que se pensou na questão de álcool gel, totens e máscaras, EPIs, equipamentos de proteção individual, mas não se pensou, por exemplo, na reforma das nossas escolas, no conserto da parte estrutural das nossas escolas. Nós temos escolas aqui na cidade do Rio de Janeiro que elas não abrem a janela, porque estão totalmente fechadas por conta da climatização. Aqui na Ilha do Governador mesmo, não temos a Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira, onde a construção dela é em Cobogós, ele é todo fechado, todo lacrado por conta da climatização. Como é que se pode pensar num retorno presencial onde a gente não vai conseguir diminuir as formas de contágio? Escola, minha gente, é lugar de afeto, é lugar onde as crianças, né, elas se chegam perto dos professores, dos amigos. É muito difícil até você evitar o distanciamento social, por mais que você queira, por mais que você tente ensinar isso nas escolas, até porque o poder público não está dando exemplo, né? Quando a gente tem toda a flexibilização que houve, praias cheias, bares cheios, tudo cheio, e o poder público nada faz. Na realidade, quando se fala em abrir escola, porque praia está aberta, eu acho que o raciocínio tem que ser o contrário. Fecha a praia para a gente poder conter essa pandemia, para a gente poder vacinar todos os profissionais de educação, e assim pensar na abertura de escola para no retorno presencial de forma segura. É isso que tem que se pensar. A gente tem que inverter essa lógica. Claro que todo mundo está sentindo falta da escola, inclusive nós profissionais, mas todos nós queremos voltar com segurança, com saúde. A gente não quer, né, se contaminar e a gente não quer que as nossas crianças sejam vetores. Tudo bem, criança tem índice de contaminação, né, e de poder de contaminação é mais baixo. Mas ela convive com pais, com os avós. As crianças das nossas escolas públicas, muitas vezes, elas moram numa casa de 1 cômodo ou 2 cômodos no máximo, onde ficam todos juntos. Então, é nisso que se precisa pensar. Não se pensa nisso. Tem que se pensar também, quando houver o retorno presencial, tem que se pensar na parte alimentar. Melhor, isso já tem que pensar desde já, mas tem que pensar, por exemplo, nos materiais que as crianças utilizam no refeitório, tem que ser materiais individuais, de preferência descartáveis, que a criança usou aquele material, garfo, faca, prato, copo, e depois joga fora. É nisso que precisa se pensar. A gente precisa, na realidade, se precisa pensar no investimento na escola pública. Não tem investimento na escola pública e as escolas ficaram muito tempo fechadas ano passado, sem que houvesse nenhuma preocupação com a reforma estrutural das escolas. Para terminar, o Conselho de Professores também tem uma preocupação muito grande com a parte pedagógica, né? E por isso a gente, né, quer, né, junto à secretaria e junto aos órgãos de ensino, pensar em orientações que sejam claras, que norteiem o nosso trabalho, que provavelmente ainda será remoto, talvez ainda no primeiro semestre. Então, a gente precisa de norteadores que sejam claros, que respeitem a prática pedagógica, né, e a autonomia pedagógica, não só dos docentes, como das escolas também. E, principalmente, eu acho que a Câmara tem que
cobrar do Executivo Municipal que haja recursos para que dotem tanto as crianças quanto os profissionais de educação de equipamentos de informática e de pacotes de dados, para que aí sim a gente consiga, de fato, implementar esse ensino remoto. Não que sejamos favoráveis, a gente é favorável ao ensino presencial, mas no momento é o que nos cabe e ele tem que ser feito da melhor forma possível. O Conselho também gostaria de se houver, né, a construção de um grupo de trabalho que se pense nessas orientações, que o Conselho de Professores, o Conselho de Funcionários, seja toda a comunidade escolar, assim como o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, também integrem esse grupo de trabalho. E agora, para terminar mesmo, eu queria deixar claro o seguinte, que tanto para o ensino presencial quanto para o ensino remoto ou para o ensino híbrido, há uma carência muito grande de profissionais na rede municipal de professores. A carência está muito grande. Por isso, a gente fala, né, em todas as reuniões a gente fala, que a Prefeitura do Rio de Janeiro, agora o novo Executivo, ele precisa urgentemente convocar o banco de docentes inscritos no processo de imigração, assim como o banco de concursados também. A gente tem uma carência muito grande de profissionais e a gente precisa de profissionais que possam cobrir todas as necessidades que todas as 1.547 escolas têm. Se a Prefeitura não pretender, né, investir no profissional, tanto na migração quanto a chamada de novos profissionais do banco de concursados, ela tem que, de forma emergencial, abrir o processo de dupla regência, que existe todos os anos, e ainda não houve nenhuma sinalização da Secretaria que isso vai acontecer. E para atendimento dos nossos estudantes, há necessidade de profissionais. Negar a dupla regência ou negar a questão da migração, a chamada de concursados, é tirar professor dos nossos estudantes. Obrigado, boa tarde para todos vocês. Obrigado. Com a palavra, a senhora Samantha Guedes, pela representação dos funcionários do Conselho Escola Comunidade. 5 minutos. Peço somente às pessoas que irão falar que a gente possa atender o tempo por conta do horário, tá bom? Por favor. Senhora Samantha. Não está presente? Ah, está tentando ligar lá. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Samantha Guedes, faço parte do Conselho Escola Comunidade, segmento de funcionários. Eu queria muito não estar aqui debatendo se não tivesse essa pandemia. Eu queria estar debatendo a pauta pedagógica, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. Hoje, no Brasil, nós temos uma variante de um vírus com uma contaminação muito grande. O Brasil hoje tem 247 mil mortos, sem falar das subnotificações. O Rio de Janeiro ele tem a maior taxa de mortalidade de Covid-19 desde o começo da pandemia. 100% do território do município carioca está sob alto risco de contaminação. Antes da pandemia, a realidade das escolas e creches faltava material pedagógico e de higiene. A rede, em 2020, possuía quase 542 mil alunos, e por causa dessa crise econômica vai aumentar 40% agora em 2021. Se antes as salas de aula e as salas de atividades eram superlotadas, em 2021 vai ficar insustentável. A categoria ela é majoritariamente feminina e está com uma sobrecarga de trabalho. E não fique pensando vocês que a gente continua com o nosso mesmo salário, não. Nós tivemos cortes salariais. Nós não estamos dentro de nossas residências de férias. Nós estamos trabalhando. A toda hora nós somos chamados para poder trabalhar. E com a diminuição, utilizando a nossa internet, a nossa luz, os nossos aparelhos tecnológicos, nós tivemos mais perdas salariais. Dentro das salas, dentro das escolas e das creches, sequer tem um espaço para que os educadores possam descansar. E quando tem, simplesmente não tem cadeira ou não há distanciamento. Hoje não se tem funcionários de limpeza dentro das escolas. Eu quero questionar como que vai se reabrir escolas e creches se não tem funcionário de limpeza. Todo mundo sabe que no Rio de Janeiro a água ela é podre.
Hoje, o Rio de Janeiro tem uma água podre e está faltando água em alguns bairros. Isso significa o quê? Que são dois elementos que nos resguardam a vida. É o isolamento e a limpeza. E nós não temos. Como que será a vida dessas crianças numa sala de aula com 35 e 40 crianças? E na educação infantil, com 25 a 28 bebês? As trabalhadoras da educação, para poder trabalhar, utilizam o transporte coletivo que está sucateado e é a primeira porta de transmissão de contágio dessas trabalhadoras da educação. Agora, a alimentação das crianças, esse cartão alimentação não é desculpa para não ser dado. Hoje foi denunciado no jornal que o prefeito do Rio de Janeiro, o atual, aumentou em 17 cargos as regiões administrativas, aonde vai aumentar o valor de quase 1.900.000. Dinheiro tem, é opção política. A gente tem que falar das estruturas das escolas. As famosas regras de ouro para nós são regras de lata. A todo dia nós víamos uma trabalhadora da educação morrendo por causa do Covid-19. Não existe protocolo de segurança em tempo de pandemia se não tiver vacinação em massa. O Rio de Janeiro, somando o número de crianças mais o número de trabalhadores da educação, equivale a 10% da população do Rio de Janeiro. A síndrome multissistêmica, inflamatória multissistêmica pediátrica está sendo jogada para debaixo do tapete. Ninguém sabe as sequelas, não tem nada fechado ainda no mundo científico. Agora, sim, a gente, para falar de retorno às aulas, a gente tem pressa para a imunização. A gente precisa de uma vacina aprovada. Não tem desculpa mais para a inoperância. É importante que se tenha uma imunização, uma questão de saúde pública e não uma mera disputa política. Nós não estamos querendo ficar em casa, mas nós temos que ficar porque nós estamos não só resguardando as nossas vidas, mas resguardando a vida dos nossos alunos, como também a vida da população. Para fechar, lá em Portugal, hoje, estão fechando as escolas por 15 dias. Sabe por quê? Porque são quarto dia que se tem em número de morte recorde. Ou vocês fecham as escolas e aceleram a vacinação, ou então a gente não vai ter uma garantia de vida. Fechando, morto não vai à aula, morto não dá aula, morto não tem futuro. Chão de escola é esperança, e para isso a gente precisa ter trabalhadores da educação com vida para garantir a vida dos nossos alunos. A responsabilidade é do parlamento. A vacina já era para ter sido ontem. Se não fosse feito, tanto negacionismo que existe nesse momento. Vergonhosamente, nós estamos aqui discutindo algo que já tem uma solução no mundo, mas é disputa política. Enquanto isso, a população pobre e negra, sobretudo mulheres, são assassinadas. Se querem nos matar, nós combinamos de sobreviver e vamos lutar por isso. Obrigado. Com a palavra, o senhor Joilson Nascimento, pela representação dos responsáveis do Conselho Escola Comunidade. 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Me desculpa aí pelo vídeo, tá? Pela questão mesmo dos dados. Mas vou tentar ser breve. Meu nome é Joilson Moço. Hoje eu estou representante do SEC da Escola Municipal Roberto Coelho e representante dos pais e responsável da 10ª CRE, junto à Secretaria de Educação. Começo minha fala assim, sentindo falta da presença do secretário, né? Não está presente agora, com todo respeito às duas pessoas da secretaria que se encontra aí. Inclusive, eu queria saber assim, de qual estrutura da secretaria essas duas pessoas fazem parte, né? Que a gente está em uma discussão de volta, de retorno às aulas. Eu gostaria também assim saber, toda que nós vamos ter aqui, tá, presidente? Vai ter um encaminhamento e esse retorno volta através da comissão? Como é que vai ser esse encaminhamento? Depois só queria saber. Então, vamos lá, vamos para os meus questionamentos pela volta às aulas. Plano de retomada das aulas que o secretário já falou, né, quando logo assim ele tomou posse, 2 anos e 1.
Nós, pais e responsáveis, estamos sem entender. Só ouvimos o galo cantar, não sabemos foi aonde. Tá? Acabamos o ano letivo do ano passado com a aprovação dos alunos. Muitos pais e responsáveis não aprovaram isso. Nós não fomos ouvidos em nenhum momento. Em nenhum momento nos ouviram se queria realmente essa aprovação. Como é que vai ser? Essa é uma discussão que está aqui no campo muito, muito fervendo. E a gente queria saber. Então, vamos lá para a retomada. Recurso. Qual é o recurso hoje que a prefeitura tem para botar a comunidade escolar dentro das escolas? A gente sabe que tem escola que não tem estrutura para estar recebendo esses profissionais. A mudança de uma janela, a gente sabe que tem que mexer nas bicas, né? Álcool em gel, todas essas questões para a garantia dessa volta. Nós não somos contra a volta, mas queremos, sim, que essa volta seja feita com segurança. Como foi dito aí, nós estamos hoje sem um pessoal do apoio dentro das escolas. O contrato deles foram encerrados. Como que vai ser? Como que vai ser essa discussão? Esses contratos vão ser renovados? Como é que vai? Eu estou vendo os diretores de cabelo em pé, sem saber como vai ser, como vai ficar. E dirá nós responsáveis. Qual é a garantia que nós temos para retornar nossos alunos para a sala de aula? Ônibus da Liberdade. Nós temos que discutir, voltar à discussão do ônibus da Liberdade. Eu sou da 10ª CRE, então a 9ª, a 7ª, a 8ª usa muito o ônibus da Liberdade. Está sem contrato. Como é que vai ser essa volta? Eu estou falando tudo que envolve o curso. Nós estamos tendo uma discussão para saber se vai abrir a gestão sem saber se tem dinheiro para isso. É o que nós estamos vendo por aí. Questão do cartão alimentação. Foi dito aí, e eu sou prova disso, tem responsável ainda que não recebeu ainda o valor que foi dito lá de dezembro, que não caiu na conta ainda. Porque toda essa estrutura para estar atendendo o aluno em casa, ou com cartão, ou com asta, eu acho que tem que ter um novo encaminhamento, tem que ter essa segurança, porque do jeito que foi feito na outra gestão, sem comentário. A falta do pessoal da Fiocruz, eu não sei se encontra aqui com a gente, porque é uma instituição que a gente vê aí que dá muito diretrizes para o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu não sei nem se encontra alguém da Fiocruz aí, com todo respeito, se tiver outro órgão também aí. E a preocupação dos pais responsáveis é qual é a estrutura de garantia e como é que vai ser essa volta não presencial. Porque no ano passado, eu tenho aqui em minhas mãos uma pesquisa que o SEC, nós botamos em campo para saber se os responsáveis eram a favor ou contra a volta às aulas. Foram ouvidos 2.265 responsáveis. 88% disseram não. Um minuto. Mas disseram não porque não querem voltar. Disseram não pela preocupação e pelo medo. Eu acho que a gente está indo aqui, a prefeitura ela tinha que mostrar para a gente o que ela tem em mãos, para a gente começar uma discussão. Eu acho que eles que têm que trazer para a gente o que eles já têm. Não tiver uma estrutura, já compraram alguma coisa, já mostrou para a gente de onde vem esse recurso, qual é a fonte que vem esse recurso. Essa é a grande preocupação nossa, tá ok? Fica aí o nosso apelo aí, que volte, mas volte com total segurança, porque sem segurança nós estamos vendo aí, estão abrindo as e fechando as escolas. Precisamos de segurança desses alunos em casa, ter o mesmo ensino, A prefeitura ela tem que dar estrutura para isso. Ela tem que dar internet, ela tem que dar dados móveis, que dêem uma condições para esses alunos aprenderem, se for o caso, de ficar em casa. Ela tem que aprender. Tá ok? Obrigado. Obrigado. Só para esclarecer os senhores e senhoras, essa comissão é uma comissão de representação que vai acompanhar a volta às aulas de forma presencial no ensino municipal, na nossa rede municipal. E de forma que nós já escutamos o secretário, nós temos um relator, que é o professor Tarcísio, o vereador professor Tarcísio, que não se encontra presente por conta do pai que teve problema hoje, está hospitalizado,
mas já escutamos o senhor secretário, né? Escutamos já um conjunto de entidades e hoje nós estamos no segundo bloco, escutando mais um conjunto de entidades. Isso tudo para que possa ser feito um relatório e encaminhado ao secretário, encaminhado ao senhor prefeito. Né? É claro, com as ponderações, com as opiniões da sociedade civil, dos senhores vereadores. Então, isso já foi feito, escutar o secretário. A ideia hoje é escutar vocês e ter o entendimento dessa questão da volta às aulas. E na última reunião, o vereador Raimon pediu que tivesse representante da secretaria. E logo assim que foi feito, o secretário atendeu e tem aqui 2 representantes, que é a senhora Marcele, que é Relações Institucionais da Secretaria, e o senhor... Cadê aqui, Patrick? O senhor Adriano, que é assessor do secretário, tá bom? Só para esclarecer. Vamos continuar? Agora com a palavra a senhora Ivanilda de Jesus, pela representação dos diretores do Conselho Escola Comunidade. 5 minutos. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Estão ouvindo, sim. Meu vídeo está fechado, eu peço desculpas por isso, por conta da minha conexão, mas eu agradeço o convite. Fui contemplada já aqui com diversas falas que só corroboram com aquilo que a gente também tem pensado dentro da unidade escolar. Eu sou representante do Conselho Diretor e a gente vê com muita preocupação a questão do retorno, né, das aulas, no caso de presencial, por conta de tudo aquilo que já foi exposto e que nos preocupa por conta da nossa preocupação tanto com os funcionários, com as questões dentro da escola e mais ainda com as crianças, né? Então, nós precisamos pensar com muita cautela nessa volta. A escola vê essa volta assim, com muita preocupação e nós temos ouvido o secretário, né, nas questões em que ele diz que está ouvindo a saúde e que não vai tomar decisões deliberadas, sempre vai estar sendo ouvida a questão da saúde, as regras de ouro sendo cumpridas. Então, a gente tem acompanhado e tem observado esse empenho, né, na busca por soluções e por encontrar o caminho para uma volta segura, ainda que não seja totalmente presencial, mas que seja de forma híbrida, mas que as nossas crianças não percam mais, né, mais um ano letivo, mas que também tenhamos segurança dentro da escola e tenhamos a capacidade de atendermos a nossa comunidade, mas de forma segura, sem colocar em risco a vida de ninguém, nem de quem trabalha, nem de quem estuda, nem de quem depende, né, de toda essa rede. A preocupação que o colega colocou com relação ao ônibus da Liberdade, eu também corroboro com essa informação. É muito preocupante, sim, porque eles ficam realmente lotados no momento de pico, né? Então, eu acredito que seja preciso aumentar a frota aí dos ônibus da Liberdade de forma a que seja um ambiente seguro para as nossas crianças e responsáveis estarem se deslocando. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, e nos colocamos à disposição para mais algum esclarecimento. Obrigado. Com a palavra, a senhora Mônica de Almeida, pela representação dos responsáveis da educação especial do Conselho Escola Comunidade. 5 minutos. Oi, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, agradecer realmente, né, a gente ser chamado para dar a nossa posição, e eu me sinto bastante representada por tudo que já foi dito, né, pelos outros participantes. E nós debatemos, né, nós somos um conselho formado por 2 representantes de cada CRE, como todos os outros conselhos, e as nossas questões, né, as questões que o pessoal me pediu para trazer, a Alessandra, inclusive, já adiantou muita coisa, né? Porque também é mãe de criança com necessidade especial, né? Por exemplo, não há uma uniformidade de... os pais não estão de voltar ou não, né?
não há uma opinião uniforme de consenso, né? Porque alguns pais não querem mandar os filhos por essas questões de segurança, de estarem com receio, mas, por outro lado, tem alunos que estão meio que surtando em casa, porque tem toda a rotina da escola, tem o encontro com os amigos, tem aquele hábito já de sair de casa, ir para a escola, fazer as atividades, voltar, e isso foi cortado deles. Então, para algumas famílias, é importante que se volte o presencial. Mas é claro que nós queremos que esse retorno seja feito com segurança, né? Não é simplesmente abre a escola e volta todo mundo. Assim como os professores precisam ser vacinados rapidamente, né, o quanto antes, muitos deficientes também precisam receber essa vacina com prioridade, porque, como a Alessandra falou, são pessoas que às vezes não têm muita consciência do perigo e põe a mão nas coisas, leva a mão à boca, né? Por exemplo, quem é cadeirante está sempre com a mão nas rodas da cadeira, né? E se passar a mão no rosto pode se contaminar. Os cegos que usam a mão, né, para se orientar, até para caminhar muitas vezes, e se aí a mão vai ao rosto. Então, todas essas questões, né, que a gente então gostaria, se possível, dos deficientes também passarem para uma prioridade para receberem a vacina. E é muito importante, a gente queria muito, foi até falado isso bastante no ano passado com a SME, eu também participei do grupo de trabalho lá sugestão, né, de medidas de protocolo, que, voltando-se a um atendimento presencial, as crianças que não voltarem não sofram nenhuma sanção de perda de matrícula, de reprovação, que seja mantido esse ensino híbrido até que as famílias, todas as famílias realmente se sintam seguras de mandar os seus filhos para as escolas, né? Tem toda essa questão das estruturas, né, que a gente não está conseguindo acompanhar muito bem, então aí a gente gostaria que a SME fosse um pouco mais transparente quanto ao planejamento e ao cronograma desse retorno, né, o que eles estão pensando, e trazer para os pais, né, para o SEC em geral, né, para os diretores, para os professores, funcionários, os responsáveis da educação especial, para a gente saber o que está sendo planejado, para a gente poder, inclusive, dar sugestões de alterações, de melhorias, de coisas que precisam ser feitas para esse retorno acontecer. E, ano passado, justamente, a gente já fez um trabalho com a secretaria, né, com o pessoal que estava lá no ano passado, e isso não é... Eu acho que não precisava ser jogado fora e começar tudo de novo. Né, se poderia a SME continuar com pegar desse chão que já existe, né, e reelaborar e trabalhar em cima, mas, enfim, não está partindo do zero. Já foi feito um trabalho no passado que pode ser retomado, né? Bom, é isso que eu gostaria de colocar, e estamos aí à disposição para participar e para ajudar, colaborar no que for possível. Obrigada. Obrigado, senhora Mônica. Agora eu vou abrir as inscrições para os senhores vereadores. Na última reunião, a vereadora Thaís já tinha pedido inscrição. Não sei se ela mantém. Thaís está aí? Vereadora... Mantenho a minha inscrição, sim, presidente. Então, Mantenho a minha inscrição, sim, presidente. Estou e mantenho a minha inscrição. Acho que só a conexão aqui da Câmara que está meio ruim, né? Falhando bastante o microfone, mas espero que eu consiga falar. Ótimo. Mais algum senhor vereador quer se inscrever? Vereador Tânia Bastos. Tânia Bastos. Raimon, presidente. Chico Alencar. Obrigado. Raimon. Chico Alencar. Mais alguém? Então, com a palavra, a vereadora Thaís, que dispõe de... Vereadora Thaís, que dispõe de 5 minutos.
Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, agradecer mais uma vez, presidente, pela fala na comissão, agradecer a todas as entidades que estão presentes. Eu acho que você já havia reforçado, né, e reforço aqui novamente, que esse é um momento de escuta qualificada para que a gente possa levar as demandas para o Executivo. Agradeço também a presença da Secretaria, em nome dos assessores do Secretário Municipal de Educação. Para nós é muito importante garantir essa interlocução direta, que as demandas sejam ouvidas de fato por quem pode, né, acolhê-las de forma devida, para que a gente possa orientar melhor esse planejamento de volta às aulas, já que a função dessa comissão é fazer esse melhor acompanhamento, né, e garantir a segurança para toda a população carioca, principalmente para as nossas crianças. A gente tem um reforço aqui de tudo que todas as entidades falaram. A gente precisa, sim, de um programa para que a gente garanta para toda a comunidade escolar a prioridade na vacinação. A gente precisa entender os contextos diferentes dos territórios, falando de anos iniciais, né, de creche, de pré-escola, de Fundamental 1 e 2 e também do EJA. A gente se preocupa bastante também com a questão da educação inclusiva, né? A gente tem diversos alunos incluídos na rede municipal do Rio de Janeiro que, desde o início da pandemia, têm sofrido bastante, então a gente olha com cuidado para essa problemática e faz o reforço para que a Secretaria garanta as melhores soluções sempre. Nós também, na última semana, aqui no nosso gabinete, nos dedicamos a fazer as visitas em algumas escolas. Vamos continuar visitando, a nossa comissão também pretende, no seu calendário, fazer essa visita. Eu acho que é super importante fazer essa informação para a sociedade também. E a gente, principalmente, gostaria, né, de receber da Secretaria um plano que seja muito mais nítido, porque nas visitas que fizemos, as principais queixas da comunidade escolar como um todo, de responsáveis, adultos de referência e pessoas da assistência que estão envolvidas na educação, tangem no que se refere à informação, na verdade, à falta de informação. Então, a gente tem essa comissão como um primeiro passo para tentar sanar essa ausência de conteúdo, essa ausência de informação segura, porque muitas das vezes a própria escola, a própria comunidade escolar nos diz que recebe informações pela mídia, pelo jornal, e isso não é adequado. A gente está aqui para pressionar para que a Secretaria garanta informação segura, para que a Secretaria garanta um plano que seja, de fato, adaptado e de possível adequação, já que sabemos que aulas presenciais não são o ideal para esse momento tão grave da pandemia que a gente tem vivido. Queria deixar o nosso gabinete, a nossa mãe data, para quem ainda não conhece, à disposição de todas as entidades. Os nossos contatos estão no site da Câmara, nosso canal é aberto também pelas redes sociais, para que a gente possa se aproximar e que vocês tenham, na nossa mãe data, mais uma aliada da educação que seja, de fato, libertadora e livre do coronavírus. Vou abrir espaço para que outros colegas falem, mas aqui também reforça a nossa posição de que volta às aulas seguras somente com vacinação para toda a população carioca. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, vereadora Thaís. Com a palavra, a vereadora Tânia Bastos. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui parabenizar a fala da minha nobre colega Thaís, que nesse planejamento aí eu quero me colocar à disposição também, Thaís, para estar junto com a equipe, enfim, com a sua assessoria, fazendo as visitas, né, de suma importância dentro dessas escolas. Quero aqui disponibilizar minha agenda e dizer que qualquer coisa estou pronta, né, para estarmos juntas aí, para minimizar todo o sofrimento que a população vem passando, principalmente crianças e adolescentes que hoje encontram-se dentro de casa, enfim, alguns pais com muitas dificuldades, enfrentando essa pandemia aí de forma muito ruim. A gente vê o quanto as pessoas nos procuram pedindo ajuda e a gente fica um pouquinho com as mãos atadas. E aqui dizer também para a Alessandra, né, que me antecedeu e falou a respeito do espectro, enfim, do seu filho, né, tem síndrome de Down, enfim, de todas as pessoas com deficiência. Nós protocolamos, Alessandra, na semana passada, um ofício para o Daniel Sorães, pedindo essa prioridade, tá? Assim que eu soube do Plano Municipal de Vacinação, eu encaminhei esse ofício, pedindo para que as crianças e adolescentes com deficiência fossem priorizadas. E aí acrescento agora também a fala, eu acho que foi, não me lembro aqui, a fala não foi a Alessandra, não, foi não me lembro agora, que falou a respeito também dos professores. Eu acho que foi a Mônica, ela fez um comentário também
na sua fala a respeito de priorizar também os professores. Eu acho que isso é válido. Tantas crianças com deficiência e também todos os profissionais de educação estarem aí nessa fila de prioridades. Quero também ressaltar, e aí trago essa discussão para dentro da nossa comissão, que eu fui indagada por diversos pais que estão com problemas de matricularem os seus filhos. E isso é muito ruim, porque ainda que a comissão, enfim, a secretaria, os órgãos e todos que estão envolvidos aí nessa nossa comissão entendam que o ensino pode ser também híbrido, essas crianças precisam estar matriculadas. Então, não adianta estar aqui, a gente nessa discussão, sendo que o principal, que é a matrícula, né? Tem muitos pais que estão com dificuldade de se matricular. Inclusive, conversei com o nosso presidente, o Márcio, falei com ele ontem. Ele, de pronto, falou com uma pessoa da secretaria, eu acredito até com o próprio secretário, que encaminhou uma funcionária, mas eu acho que nós precisamos aí ficarmos de olhos atentos, porque a matrícula ela é fundamental. Eu tive um depoimento de um pai que tem um filho autista de 9 anos, que não conseguiu, na hora que ele entrou no sistema, e disse que já não tinha mais como se matricular, porque não tinha vaga. Então, isso é muito sério. A gente precisa fazer, através da nossa comissão, aí, algumas indagações para a Secretaria Municipal de Educação e pontuar esse problema. Diversas famílias estão com essa dificuldade. Então, se a criança não estiver matriculada, de nada adianta nós estarmos aqui fazendo essa discussão, né, de abertura, não abertura, enfim, ensino híbrido, enfim, presencial, não vai adiantar. Muitas famílias estão reclamando, eu não sei o que está acontecendo com o sistema, mas a gente precisa dar uma resposta de imediato para toda a população carioca. Então, me coloco aqui, presidente, à disposição e dizer que nós precisamos levar esse caso ao secretário para que a divulgação seja feita de uma forma muito transparente e dar uma resposta também para essas famílias que estão precisando matricular os seus filhos. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. Obrigado, vereadora Tânia Bastos. Só para informar, na próxima semana, o presidente vai estar informando quais as escolas que essa comissão vai estar visitando, quais as CREs. Estamos montando ainda uma programação. Sobre o pedido da senhora, a senhora Marcele Pereira, que o secretário designou para que os vereadores possam encaminhar as dificuldades que estão tendo sobre essa questão da matrícula. Então, já passei o número para a senhora. Então, os outros vereadores que estando tendo o mesmo problema que a Tânia, eu também tenho tido lá na minha Vila Aliança, né, lá em Bangu, então encaminhar para que a gente possa estar ajudando a resolver nesse momento complicado. Com a palavra, o vereador Raimon. Vereador Márcio, muito boa tarde. Quero cumprimentar também a todas e todos que estão aqui, os vereadores e vereadoras, cumprimentar também as autoridades, autoridades que são professoras, trabalhadoras da educação, mães de família, também aqui o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Fiocruz. Né? A gente está aqui com uma sala, a Sociedade de Pediatria, a gente está com uma sala de debate aqui importantíssima. E acho que essa é uma grande riqueza. Quero lembrar que hoje, Leonel Brizola faria 99 anos. Leonel Brizola, com Darcy Ribeiro, tem um projeto de educação que foi interrompido, o que foi uma pena. Um projeto de educação que cuidava, né, que tomava conta, que dava conta, tentava dar conta de tudo que nós compreendemos como educação que seja verdadeiramente libertadora. Então, quero aqui fazer memória de Leonel de Moura Brizola, que hoje faria 99 anos. Mas eu quero trazer alguns aspectos que considero importantes. Primeiro, saudar a fala de todo mundo. Acho que todo mundo está muito correto, a grande preocupação é essa mesma. E eu, depois que tive reunião com o secretário Renan Ferreirinha, eu que sou um vereador de oposição ao governo de Eduardo Paes, e não escondo isso, né? Fui oposição a ele durante 8 anos, fui oposição a Crivella durante 4 anos,
A vida de quem está na oposição durante muito tempo não é uma vida fácil. Mas a gente faz oposição responsável e a gente sabe em alguns momentos reconhecer alguns passos dados. O secretário Renan Ferreirinha, ele começa a conversa quando ele vem a esta comissão, começa o discurso dele dizendo assim: ainda temos uma pandemia em curso. Isso, para mim, já sinaliza um caminho feito, porque não está dizendo que está negando a pandemia, não está dizendo que está na hora de reabrir as escolas a qualquer jeito. O Marcos do TCM disse aí, o secretário disse que a gente tem que estar pensando como reabrir e não quando reabrir. Então, há uma mudança de foco dessa gestão para a gestão passada. Nós tivemos, nos últimos 4 anos, assim, um desmonte da administração pública na cidade do Rio de Janeiro com o prefeito Marcelo Crivella. Nós não depositamos, claro que não depositamos nossas fichas de olho fechado na atual administração, mas a gente tem que ter uma compreensão de que alguns passos têm que ser dados e alguns já estão sendo dados. Então, a própria afirmação do secretário de que nós estamos em um momento em que a pandemia está muito ativa, essa é a fala dele, já sinaliza para nós que não vamos abrir a escola de qualquer forma. Depois ele continua, diálogo para um trabalho cooperativo. Então, ele quer dialogar, por exemplo, com a Alessandra, que veio trazer daqui a questão dos estudantes com deficiência. Quando a rede diz, por exemplo, que tem 18 mil estudantes com deficiência, eu, inclusive, interpelei o secretário e disse, secretário, mas 18 mil não estabelece a realidade da cidade, porque se a gente diz que 18% a 20% é o percentual de deficiência da população, de 600 mil alunos, 18 mil são 18%, 20%. Não são. Então, tem muito aluno que não está chegando na escola exatamente por isso, porque está faltando um atendimento qualificado, por mais que o Helena Antipoff seja de excelência, mas está faltando alguma coisa ali na rede. Depois, o secretário disse uma outra coisa que também me chamou a atenção. Ele diz assim, o presencial só vai acontecer em conformidade com a ciência, com um comitê científico independente e técnico. Então, o que ele está querendo dizer é que nós não vamos chegar ao que Portugal fez hoje, que é de mandar fechar as escolas, porque não podem ser reabertas as escolas sem que a gente tenha as condições adequadas para tal. A reabertura das escolas para o entrosamento presencial, ele tem que ser dado depois que a gente repensar as estruturas. O TCM, por exemplo, tem uma pesquisa, um trabalho feito de campo, que diz que 70% ou 77% das escolas estão com as suas estruturas inadequadas. Isso significa o quê? Falta de pia para lavar a mão, falta de porta nos banheiros, a parede descascando, vazamentos, parede caindo, escolas lelé, escolas sem manutenção, escolas sem água, escolas sem banheiro. Tem um punhado de questões sendo colocadas. Então, a gente sabe que tem muita coisa para ser vista, e aí eu queria dizer isso, sabe? Eu sugeri na semana passada que tivesse alguém para escutar, porque essa reunião de hoje, diz aí muito bem o presidente Márcio, não era uma reunião com a presença do secretário, porque ele já veio conversar conosco. Mas tem aí 2 ouvidores da Secretaria Municipal de Educação que está entendendo um pouco, e vocês foram muito contundentes, muito firmes na fala de vocês. Nós não queremos colocar nossas vidas e a vida de nossas crianças em risco. A gente precisa ter segurança para reabrir as escolas. Então, essa comissão, viu, Márcio, eu acho que ela cumpre um papel importantíssimo, porque, já concluindo, porque esse tempo, que é início do ano, até a reabertura dos trabalhos, fez muito bem o vereador Carlos Caiado, que é presidente da Câmara, de abrir 3 comissões de representação, uma delas essa nossa, para a gente dizer para o Executivo, olha, a Câmara está funcionando. E a impressão que dá é que a Câmara fechou as portas e todo mundo viajou. Eu estou aqui à distância, mas estou aqui na minha casa. Daqui na Câmara eu levo 15 minutos, rapidinho eu estou na Câmara. Daqui à Prefeitura eu levo 5 minutos. Então, nós estamos trabalhando, indo às comunidades, conversando com as pessoas, trabalhando tantas questões. Então, eu acho que é isso. Foi muito bom essa comissão, porque está colocando na pauta do dia a discussão da reabertura das escolas. E aí, a reabertura das escolas é com internet, com banda larga, com alimentação adequada, o Conselho está aí para dizer isso, segurança alimentar,
e condições, a pediatria está aí, doutora Abelardo, né, está dizendo para nós qual é o caminho que a gente tem que tomar e a gente vai continuar dessa forma. Então, parabéns a todo mundo aí pela reunião, pelas abordagens, e nós estamos juntos. O mandato está inteiramente à disposição, para fazer agora a luta pela educação e fazer daqui a pouquinho a luta contra o pacote de maldades que o Pedro Paulo está preparando para os servidores. Podem contar conosco. Obrigado, vereador Raimon. Com a palavra, o vereador Chico Alencar. Bom, gente, boa tarde. Hoje eu estou com dificuldades tremendas da internet, tive que subir aqui num morro para conseguir ouvir vocês. E, olha, estou muito gratificado, porque essa é a escola viva, nos seus diferentes segmentos, dizendo a sua palavra. Nosso querido e saudoso Paulo Freire, cujo centenário está se comemorando, centenário de nascimento, ele dizia que o fundamental na educação é ensinar cada um a dizer a sua palavra, vivida, sentida, com carga de coração, de alma, de desejo, de dor e de amor. E eu ouvi isso aqui o tempo todo. Me permita, a sociedade de classes, ela exige posicionamento nosso. Quando vem empresário da educação, e não são todos, dizer que tem que voltar às aulas porque criança não contamina ninguém, que a experiência das particulares que já abriram foi exitosa, eles estão pensando, sobretudo, no aspecto econômico, financeiro, na dinâmica do negócio, do comércio, da educação. Outro, não aqui nas nossas riquíssimas reuniões da comissão, tão bem presididas pelo Márcio, que terá o seu resultado extraordinariamente relatado pelo Tarcísio, que hoje já tinha me dito também que o pai dele amanheceu com um problema sério, eles ficaram preocupadíssimos, e o Tarcísio, além de tudo, é um hiperfilho e está cuidando do papai dele. Justificadíssima a sua ausência. Mas ele vai receber isso tudo. Um outro empresário da educação disse há algum tempo atrás, em outro fórum do qual participei, que a pandemia mostrou que o ensino presencial é uma balela. Hoje em dia tem que ser tudo remoto, internet e tal. O olhar dele é para a Escola de Rio, que tem toda a acessibilidade a esses novos meios de comunicação. Ainda assim, eu sou daqueles, muitos, a maioria, que acha que sem o encontro presencial, a educação fica pela metade, fica um tanto artificial. Agora, não é por isso que a gente vai querer a volta às aulas agora. Outro dado que já foi mencionado aqui, relatório do Tribunal de Contas do município. 1 de cada 3 escolas da imensa rede municipal tem problemas sérios a serem resolvidos, de estrutura física, problemas materiais. E dessa 1 de cada 3, 44% não tem condições reais de abrigar estudantes, profissionais da educação em geral, pais, ser aquele espaço de encontro criador, vivificante, solidário, que, em voltando a existir, vai também ajudar a combater a pandemia, que não vai acabar tão cedo. Não me imaginemos que a vacina chegou e ela, espero que chegue para todos, não é o que está se vendo. Tem gente, inclusive, roubando vacina, furando fila, negligenciando a compra de insumos, mas, de qualquer maneira, nós vamos ter que conviver muito tempo ainda com essa pandemia de diferentes maneiras, inclusive com as cepas mutantes da Covid. E, portanto, o quadro é dramático e é difícil, mas eu quero dizer da minha alegria de ver essas reuniões, de gente lá do chão da escola trazendo sua realidade, sua dor, sua necessidade, seu compromisso com a escola pública. Isso é muito bonito. Eu queria agradecer a todos que têm vindo aqui nessas audiências e dizer que eu estou muito feliz de exercer um mandato de vereador depois de tanto tempo, quase 30 anos, e vejo que um princípio fundamental da República, que é o povo dizer o que quer e o que precisa, ser quem mais ordena, essa Câmara Municipal do Rio, nessa comissão e em outras 2 que estão em vigor aí, está praticando. Recesso não é férias, recesso é ausência de sessões plenárias, mas mandato parlamentar é o tempo todo, por isso que ele é temporário, felizmente.
Vamos juntos, gente. Nós vamos fazer da Rede Municipal do Rio de Educação um exemplo para o Brasil inteiro. Eu espero que o Ferreirinha segure bem essa onda, e o nosso papel é cobrar, fiscalizar, exigir, clamar, protestar, contribuir, sermos críticos e propositivos. Assim seremos com vocês todos que vieram trazer a sua palavra candente, sofrida. Eu fico muito comovido e fico admirado de ver gente que tem tanta dificuldade no dia a dia da vida e ainda assim não desiste, tem fé no que virá. Vamos juntos, gente. Obrigado. Obrigado, vereador Chico Alencar. Antes de encerrar, quero agradecer a assessoria de comunicação da Casa, assessoria de informática, cerimonial, diretoria de comissões, equipe de segurança, serviço de som e TV Câmara. Agradecer os senhores Adriano e Marcele, assessores do senhor secretário. Agradecer as entidades, grupos, sindicatos, fóruns e movimentos presentes. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a 4ª reunião desta comissão. Agradecer os senhores vereadores aqui presentes também. Obrigado.